Vamos começar um pouquinho a falar então sobre o edital em si. O edital ele é pontuado como 9 itens, temos de 1.1, 1.2 até 1.9, tem alguns subitens, mas eu vou aqui focar efetivamente no que nos interessa em relação à sua prova. Ele abre o edital com a ideia de conceito, evolução histórica e as dimensões dos direitos humanos. Bom, eu até pontuei isso lá no material que disponibilizei. A ideia do conceito, sempre aquela questão da base do direito natural, o justnaturalismo, onde pode gerar um conflito. O próprio edital lá na frente ele fala eventual conflito entre o que foi incorporado e o direito pátrio, o direito constitucional. Por que o conflito? O Brasil ele tem como base o direito positivista. Então a gente não adota o justnaturalismo como base, que é a base dos direitos humanos. Então o conceito de direitos humanos, a ideia da base, direito natural, sempre levando em conta a dignidade da pessoa humana, que hoje a gente acaba dando uma praticidade, uma questão realmente de concretude, a levar o que a gente chama de piso mínimo vital, ou piso mínimo existencial, ficaria também subjetivo, né? O que é digno, o que é piso, de quanto é, mínimo para quem? Para vocês, para mim, para todo mundo? Então a doutrina um pouco mais moderna, acabou pontuando também a ideia do rol dos direitos sociais. Então hoje, para você dar um pouco de concretude à coisa, direitos humanos está muito ligado ao rol dos direitos sociais, ou como a gente tem uma onda aí de judicialização dos direitos sociais, desde a implantação do direito à moradia em 2000, no artigo 6º da Constituição, quanto o direito à alimentação em 2010. Não é que antes não tinha direito à alimentação ou moradia, mas agora como você quer judicializar, ou seja, bater a porta do Poder Judiciário e falar, olha, a Constituição está falando que eu tenho esse direito social, então eu quero. Então vai bater na porta do Estado, que é o grande omisso na questão dos direitos humanos. Se bate muito nessa questão da violação aos direitos humanos na forma comissiva. Então as pastas efetivamente de segurança pública chamam a atenção quando traz eventos mortes. Mas a omissão do Estado ela é muito maior, ela é o que chama mais atenção. O maior violador de direitos humanos no mundo é o próprio Estado. Então aqui, trazendo para o nosso concurso do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, o MP tem esta função. Então é muito interessante você fazer a prova voltado para as funções do MP. Eu dou um destaque isso também, lá a partir dos artigos 127, 128, nas funções constitucionais do MP, nesse sentido. Então, conceito, eu daria esta ideia. Evolução histórica. Hoje, se não me engano, 14 de julho, então, é isso mesmo, até confirmar, data aqui que poderia ser o grande marco de uma evolução histórica, porque nós temos a queda da Bastilha. Nós temos um marco histórico na Revolução Francesa, em 14 de julho, a ideia volta lá ao século XVIII, de 1789, e é apontado por muitos como um grande marco de evolução histórica. O professor Fábio Conder Comparato, acredito que é a referência bibliográfica deste assunto de evolução histórica, tem uma carga muito forte, filosófica, mas é um grande marco. Uma doutrina menos contundente, menos... Eu chamo pesado porque filosofia é uma ciência muito pesada quando você agrega com a sociologia aqui os direitos humanos. Uma doutrina, vamos assim dizer, mais prática, pontua uma evolução histórica a partir da criação da ONU em junho de 45. Eu tenho junho de 45 a Conferência de São Francisco, 26 de junho de 45, sai a Carta de São Francisco, a famosa Carta da ONU, que cria a Organização das Nações Unidas. O seu funcionamento formal se dá apenas em outubro de 45. Então é considerado por boa parte, pelo menos eu adoto isso na maioria das aulas, né? Dependendo, claro, do tamanho, da quantidade de aulas. Se você tem um número maior de aulas, eu começo em 1690 a.C. com o Código de Hammurabi, passa lá por Lei das 12 Tábuas, passa pelo Buda em 500 anos de Cristo. Outros gostam da Magna Carta de 1215 do Rei João, ou do Rei João Sem Terra, como era conhecido. Mas um grande marco realmente é a Revolução Francesa de 1789. Insisto, de modo doutrinário, a gente gosta de partir a partir de 1945, com a criação da ONU. Ou seja, tudo que a ONU produziu e o sistema regional, europeu, americano e africano, então 50, 69 e 81, o que foi produzido chama atenção. Chama atenção numa ideia de organização, né? Numa ideia de ordem cronológica, uma ordem pontual, coisa que antes não tinha tanto. Então, a dica que eu dou em termos de conceito e evolução histórica. E aí o edital fala assim, as dimensões dos direitos humanos. Olha só que interessante e que paradoxo. Uma das perguntas, o ano passado, na segunda fase do MP São Paulo, perguntou quais eram as gerações clássicas de direitos humanos. E nós, hoje, numa doutrina mais moderna também,
houve, eu insisto muito nessa questão de doutrina mais moderna, porque a gente falta identidade até mesmo em nível bibliográfico aqui no Brasil, por causa que a matéria pode alcançar as mais diversas naturezas. Hoje a gente já não fala mais em gerações. O termo geração foi substituído por dimensão. A doutrina entendeu que geração havia uma ruptura, né? Havia uma questão, um intervalo de tempo que não era realidade. Então a tríade, ela tem como influência a Revolução Francesa de 1789 e a Constituição Francesa de 1791, que depois foi alterada, porque a liberdade e a igualdade, ou como muitos gostam aí de gastar, o liberté e o égalité, ele vem apenas dos brados, basicamente do parisiense, ao descer lá depois do Arco do Triunfo à Champs-Élysées, nesta data, então, de 14 de julho, e em 1791 o termo fraternidade, conhecido entre nós como o princípio da solidariedade, é também juntado então às duas. Na verdade, quem põe isso no papel pela primeira vez não é a primeira pessoa que fala, mas a primeira pessoa que pontua foi Norberto Bobbio na Era dos Direitos. Ele afirma então que haveria 3 gerações de direitos humanos e outras gerações foram surgindo. Se fala então na primeira geração da liberdade, alcançando os direitos civis e políticos, a segunda geração de igualdade, alcançando os direitos econômicos, sociais e culturais, e por fim, a terceira geração, a geração da fraternidade, conhecido como princípio da solidariedade, alcançando aí os direitos difusos, o meio ambiente, a paz, a democracia. Onde não há democracia, não há direitos humanos. Então essa questão, as relações de consumo, né, essa questão difusa e espalhada chama muita atenção. Uma quarta geração é também bastante aceita, a ideia de biodireito, engenharia genética, célula-tronco, clonagem, o estudo do genoma. Pararia por aí. Em termos de perguntas de prova, insisto, o MP, São Paulo, segunda fase, o ano passado. Ele fala quais são as gerações clássicas. Era colocar liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje não, já tem um tempo, se fala em quinta e sexta dimensão. Né? Na verdade, os autores aí que caminham por esta linha já abandonaram então o termo geração. Então nós temos o Paulo Bonavides, constitucionalista renomado, no seu curso de Direito Constitucional ele dedica um capítulo à quinta dimensão. Ele fala que o direito à paz, originariamente de terceira dimensão, trasladou para uma dimensão própria e ele explica lá então no capítulo por que isso ocorreu. E a sexta dimensão, defendida também por outro constitucionalista de ponto aqui no Brasil, o professor Wadi Lâmigo Bulos, ele fala numa sexta dimensão, também então dimensões, vamos assim dizer, características importadas de uma outra dimensão. Né? Ele fala que o pluralismo político, o acesso à informação e o direito à informação, pluralismo político e democracia. Trasladaram-se da terceira dimensão para uma sexta dimensão. Insisto, acompanho muito bem isso, não me lembro de nenhuma pergunta recente acerca de quinta ou sexta dimensão. E a substituição do termo geração traria então uma ideia de intervalo. A primeira geração parou, liberdade. Segunda geração, tá, caiu. Terceira, então na verdade a questão hoje ela é dimensional, a gente não fala numa ruptura, há uma ideia então de simultaneidade, os direitos humanos não nascem todos de uma vez, mas há uma ideia de simultaneidade, e essa questão é interessante, já foi alvo de pergunta em prova na área do Ministério Público, então deixo aqui o devido destaque. Matamos então o primeiro item do seu edital.